Muito boa tarde, senhoras e senhores. Nós temos muita honra em, neste momento, darmos por aberta a sessão solene de homenagem aos 60 anos do Movimento da Legalidade. Por deferência de Sua Excelência, o presidente Márcio Binzeli, eu vou presidir esta sessão e já quero referir a presença, e que peço compõe aqui a mesa, representando a Câmara Federal do nosso país, a ilustre deputada Fernanda Melchiona, por favor. Muito bem-vinda, deputada. Vejo também aqui conosco, peço que compõe a mesa, o deputado Matheus Gomes, uma honra tê-lo aqui, por favor. Por aqui. Ainda não pegou essa de macete. E, como é regimental, passo a palavra a quem dê direito, que é exatamente o mestre de cerimônias dessa sessão solene. Por favor. Convidamos, então, a todos os presentes para ouvir o hino nacional. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Mas ergues da justiça a cava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra dourada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
Convidamos para compor a mesa dos trabalhos também o vereador Roberto Robaina. De imediato, passamos à condução dos trabalhos ao senhor presidente dessa sessão e proponente dessa homenagem, o vereador Pedro Ruas. Muito obrigado. Eu quero fazer o registro também. Obrigado, vereador Roberto Robaina. Da presença do vereador Jonas Reis, a quem convido para compor a mesa também, por favor. Nós, neste momento, um momento da maior relevância, estamos enfrentando uma pandemia, todos sabem, no mundo e no país, agravada aqui no nosso Brasil pela posição negacionista do governo federal, muitas vezes encampada por governos estaduais, municipais. E eu faço um agradecimento especial às pessoas que estão aqui. Hoje há uma limitação, deputada Fernanda Melchiona, de plenário. Nós temos uma limitação e nós estamos exatamente na capacidade máxima aqui de pessoas presentes. Quero agradecer muito a sua presença, deputada, representando todo o Congresso Nacional aqui entre nós, bem como agradeço a presença dos vereadores Jonas Reis, Roberto Robaina, Matheus Gomes, e repito a cada uma e a cada um de vocês. Nós combinamos um formato. A deputada Fernanda Melchiona, inclusive, tem compromissos. Estava há pouco em sessão, né, no nosso gabinete. Nós combinamos um formato que primeiro fala o nosso palestrante, que é o ilustre escritor, jornalista, grande amigo Juremir Machado da Silva. Ele é hoje Roberto Robaina, Matheus Gomes, Jonas Reis, Fernanda Melchiona, Esther Ramos, minha querida companheira, que sempre me ajuda tanto. Ele é hoje, o Juremir, seguramente a maior autoridade estadual e provavelmente das maiores nacionais nesse tema. Eu li todos os livros do Juremir e conheço bem a sua capacidade. Eu sei que vocês também tiveram essa oportunidade. Então, é com imensa honra e com muita curiosidade também, porque a gente sempre aprende, né? Por mais que eu estude o episódio, eu acho extraordinário o episódio da legalidade, acho que é um marco na vida do Estado e do país. Eu acho que foi o contragolpe, o antigolpe que deu certo, foi o apoio da população, a organização da sociedade, Robaina, tu que gostas tanto desse tema, que conseguiu impedir aquele golpe ali das elites e das forças militares em 1961. E o Juremir se dedicou a vida dele a esse estudo e escrever de forma brilhante sobre o tema. Eu e a Fernanda Melchiona, quando éramos vereadores juntos nesta casa, lutamos e conseguimos por 4 anos colocar a avenida que entra e sai, né, Gabi, de Porto Alegre aqui, como a avenida da legalidade e da democracia. Infelizmente, por enquanto, ela voltou a ter o nome de um ditador. Mas essa luta não terminou, né? Nós vamos continuar. E vamos ouvir nesse momento, então, o nosso palestrante, e depois vou abrir a palavra aos presentes, evidentemente. Vou pedir licença para começar pela deputada Fernanda Melchiona, por conta dos compromissos dela em Brasília, na capital federal. Mas, desde logo, então, se o Juremir já tem condições técnicas, não sei se ele já está ali. Por favor. Juremir Machado da Silva. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Me ouvem bem? Muito bem. Então, Pedro Ruas, é uma alegria enorme participar deste evento com Fernanda, Roberto Robaina, Jonas, Matheus. Confesso que sinto saudades da convivência quase que diária com pessoas como vocês, com todos os vereadores, deputados,
porque a vida é política e o dia a dia era de muito aprendizado, de boas trocas. Continuo na trincheira do jornalismo. É claro que a rádio proporcionava um contato muito mais próximo e, portanto, uma alegria de estar hoje aqui com vocês para falar desse tema que realmente o Pedro Ruas tem razão. Tema extraordinário. E é muito rico perceber que representantes do PSOL, do PT, estão aqui para tratar de um tema que tem uma ligação com o trabalhismo. Dessas figuras fantásticas da nossa história, tá? Que vão de Getúlio Vargas, hoje é 24 de agosto, a Leonel Brizola e João Goulart. Eu escrevi, em 2011, um livro sobre o assunto, Vozes da Legalidade, e agora, para os 60 anos, eu acabei acrescentando um capítulo que é, digamos, o sonho do jornalista e historiador, um capítulo com novidades. É raro ter novidades sobre temas tão importantes e pesquisados, mas de vez em quando elas aparecem. E eu queria então falar um pouquinho dessa novidade para vocês. A legalidade é um tema por demais conhecido, embora o principal sempre falte, que é definitivamente saber por que o Jânio renunciou. Talvez a explicação mais contundente seja porque ele era louco. Ele queria voltar ao poder com todos os poderes possíveis, sem o Congresso. Ele nunca quis dizer isso literalmente com todas as letras, mas possivelmente era isso, quase certamente era isso. E aí, como todos sabemos, os ministros militares decidiram que o vice-presidente Jango não podia tomar posse. Mas por que não podia tomar posse? Porque na cabeça deles, ele era comunista, estava em viagem à China, e seria muito ruim para o Brasil ter um presidente comunista. Então, eles determinaram que a Constituição os amparava, numa interpretação muito esquisita, e resolveram impedir o Jango de tomar posse. Aí, a história é feita de estruturas e de homens. E Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul, cunhado do Jango, disse não. O golpe não pode acontecer. E teve essa ideia espetacular de requisitar uma rádio para ter uma comunicação direta com a população. Depois da leitura de um manifesto que ainda no dia 25 de agosto, Marechal Lott publicou, que era um militar nacionalista e constitucionalista, as rádios foram saindo do ar, Gaúcha, Farroupilha, foram lacradas, tiradas do ar. A Rádio Guaíba ainda não tinha lido o manifesto, por cautela do Dr. Breno Caldas, e aí estava no ar, foi a rádio requisitada, colocada no porão do Palácio Piratini, e dali se formou uma cadeia de rádios que chegou a ter 104 rádios. Foi algo que se formou espontaneamente, uma das primeiras rádios a aderir foi a Rádio Brasil Central, porque o governador Mauro Borges de Goiás foi um grande entusiasta da causa. Ele se irmanou com o Brizola na defesa da legalidade. E daí se teve um verdadeiro rastilho de acontecimentos importantes, empolgantes, mobilização popular como nunca. As pessoas se apresentando com um revólver velho, querendo lutar, prontas para enfrentar o perigo, em defesa de uma causa que se apresentava totalmente justa. A leitura da Constituição mostrava algo cristalino. Não tinha como inventar que aquele cargo não era do Jango. E aí, o que apareceu agora, e que me parece muito interessante, que constitui esse novo capítulo do livro, é o seguinte: foi descoberto na Assembleia, e agora está disponível no memorial do Legislativo,
a íntegra dos discursos dos deputados gaúchos durante os 18 dias em que a Assembleia permaneceu em sessão permanente. 18 dias. Esses discursos na íntegra não eram conhecidos. Não se tinha esse material disponível na íntegra. Esse material foi localizado, ao que consta num cofre, e ele foi transcrito. E o memorial pediu ao Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul que me passasse esse material para leitura, síntese, comentário. Um vasto material, que eu li deslumbrado e fiz uma síntese, publiquei no Correio do Povo 2 páginas neste final de semana e coloquei um capítulo de cerca de 70 páginas em meu livro. E, claro, todo esse material está disponível lá no memorial. Mas aparecem muitas coisas interessantes, que normalmente a gente vê a legalidade mais por tudo que aconteceu no Piratini. Agora, ver a legalidade por tudo que foi dito na tribuna da Assembleia também é muito interessante. A começar pelo fato de que os diferentes partidos se irmanaram. Durante a quase totalidade do acontecimento, todos estiveram juntos. Ninguém ousava discordar. Já no início, o então deputado do Partido Libertador, Paulo Brossard, foi encarregado, em nome de todos os líderes, de fazer uma manifestação, e que foi uma manifestação de defesa estrita da legalidade, da Constituição, da posse do Jango. E assim seria ao longo dos dias. E eu quero destacar um aspecto interessante. Inimigos de sempre, por exemplo, os deputados do Partido Libertador e os deputados do PTB, acabaram juntos durante vários dias, fazendo discursos muito parecidos. E um ponto chama atenção. Quando começou a se falar em parlamentarismo, os deputados gaúchos parlamentaristas disseram: ah, não, parlamentarismo dessa maneira não pode ser. Nós queremos o parlamentarismo, mas não como um golpe. E eu queria mostrar um pouquinho como isso se deu. Por exemplo, deputado Cândido Norberto, do Partido Libertador. Eu trabalhei com o Cândido Norberto, figura especial. Eu me lembro que eu era um jovem repórter na Zero Hora, e o Cândido Norberto era uma figura mítica do jornalismo e do radialismo do Rio Grande do Sul, e nós fomos fazer juntos uma entrevista com Leonardo Boff. E, por alguma razão, na matéria não saiu o nome dele, do Cândido Norberto. Ele me deu uma lição importantíssima no jornalismo. Ele me disse: quando a gente faz parceria, é parceria até o fim. Nunca esqueci. Grande Cândido Norberto. Mas o Cândido Norberto fazia discursos ditirâmbicos na Assembleia em favor da posse do Jango. Em determinado momento, ele votou, inclusive, a favor de um aumento orçamentário para o governo, contra o qual ele era classicamente contra. Ele votou a favor porque ele via ali um momento excepcional e ele não queria colocar questões político-partidárias à frente dos ideais daquele momento. Olhem só a declaração dele em 31 de agosto a respeito de parlamentarismo. Senhor presidente, antes, porém, uma declaração. Sou antigo parlamentarista. Tão antigo quanto me permite a minha não muito antiga vida pública. Sou parlamentarista. Acho que o parlamentarismo como forma de governo é a mais alta expressão da democracia e vejo no presidencialismo uma tendência ditatorial. Mas, se desejo que o meu país, amanhã ou depois, adote o regime parlamentarista, desejo que o faça em condições normais, que o parlamentarismo não seja uma forma de golpe, não seja a máscara que se ponha nos golpistas e, especialmente, que não seja utilizado pelos acomodados. Não é este o parlamentarismo que desejo. Quero o parlamentarismo puro, como forma mais alta de convivência política, nunca como instrumento de golpismo. Então, durante uma semana,
os parlamentaristas gaúchos combateram a possibilidade de parlamentarismo como golpe. O parlamentarismo aprovado a toque de caixa para resolver uma tentativa de golpe. Os discursos diziam isso. Não vamos tentar evitar um golpe militar com um golpe parlamentar, com um golpe em favor de uma ideia que se tem, mas que deveria ser aprovada em condições normais. O deputado Mário Mondino, do PDC, ia na mesma direção. Eu, que sou parlamentarista, não de hoje, mas de há muito tempo, eu que conheço os parlamentaristas tradicionais do Estado, que tanto lutaram pela implantação deste sistema neste país, posso imaginar com que tristeza estão eles, como estou eu, de ver que depois de tantos anos de sacrifícios para conseguir convencer a nação de que o sistema parlamentarista é o sistema que melhor corresponde ao condicionamento político nacional, tenham que se defrontar agora, de cabeça baixa, com aquilo que nos dirão. Foi uma vitória de todos os parlamentaristas, porque o parlamentarismo estaria, então, implantado no país. Ele não queria ouvir que o parlamentarismo for aprovado como golpe. Então, a recusa era categórica. Parlamentarismo, sim, mas não desta maneira, ou será um parlamentarismo a ser recebido de cabeça baixa. Mas o deputado Raul Pila, o grão-mestre do parlamentarismo, pensava diferente. E tanto que, quando se votou a emenda, ele pronunciou as seguintes palavras: se fosse apenas um doutrinador parlamentarista, estaria contra a emenda na atual situação, pois que o sistema preconizado entrará a funcionar nas mais difíceis condições que seria possível imaginar. Sim, votaria contra o sistema de governo que tenho defendido durante toda a já longa vida política. Votaria contra ele, porque após 70 anos de deformação presidencialista, seria submetê-lo a uma rude e perigosíssima prova, instituí-lo na presente situação. Sou propugnador do parlamentarismo, só em razão de ser cidadão brasileiro e nele ver um instrumento adaptado e o melhor instrumento para realizar a democracia nesse convulsionado continente latino-americano. Voto a favor. Voto a favor da emenda parlamentarista, embora como propugnador do sistema pudesse, sem grande contradição, votar contra ele nesta oportunidade. Voto a favor porque desnatural seria sacrificar o fim, que é o bem comum, ao instrumento que é, por natureza, secundário. Pila votava a favor porque a oportunidade se apresentava e ele não queria perdê-la. No nosso jargão gauchesco, votava a favor, porque o cavalo estava passando encilhado e não era possível perder a ocasião. Então, enquanto da UDN ao PTB todos faziam discursos de união, os parlamentaristas aproveitavam a ocasião em Brasília para fazer passar o que tinha sido sempre o sonho deles. Ou seja, evitava-se o golpe militar, mas aplicava-se o golpe dos parlamentaristas. Ao final seria isso. Fracassa o golpe militar, triunfa o golpe dos parlamentaristas. E isso ficaria claro, e a grande novidade da documentação é esta, quando, depois de alguns dias ausente, o deputado Paulo Brossard, que tinha ido a Brasília, volta e no dia 6 de setembro, um dia antes da posse, faz um discurso na tribuna da Assembleia, onde conta as novidades. Ele diz o seguinte: a um observador superficial, poderá parecer que a reforma foi feita fora das condições de normalidade, do ambiente de bonança que seria desejado. Pois bem, tenho para mim que era exatamente neste momento de crise aguda, de efervescência vulcânica, de incandescência política, nesse tremor de terra das instituições, que a reforma
tinha de ser feita. Então, Paulo Brossard dizia o seguinte: olha, não tinha outra oportunidade, era esta ou nada. É neste tipo de ocasião que as reformas são feitas, e passa a fazer um elogio do Congresso Nacional, dizendo: não, as coisas aconteceram lá dentro da normalidade, ninguém foi pressionado, todo mundo agiu como achava melhor. E aí ele conta aquilo que me parece o principal. Ele diz assim: no dia 26 de agosto, imediato ao da renúncia, falei com o deputado Raul Pila, e ele me disse que lá, do deserto de Brasília, que ao juízo de todos, a solução estava na aprovação imediata da emenda parlamentarista já em curso, já em tramitação regular. Perguntei-lhe, então, se ele achava possível, diante da precipitação dos acontecimentos. Ele me respondeu que o problema se resumia em uma luta contra o tempo. Isso foi no dia 26 de agosto. E a emenda foi aprovada uma semana mais tarde, exatamente uma semana mais tarde, no sábado seguinte, dia 2 de setembro. Brossard complementa: o nome do deputado, do senhor deputado Raul Pila, deveria ser pronunciado, presidente, para que uma homenagem merecida lhe fosse prestada, como brasileiro, como rio-grandense, como doutrinador que, sem desfalecimentos, encaneceu na vida pública, pregando, ensinando, advogando isto que, afinal, a nação brasileira vem de adotar. Em outros termos, Brossard contou que, desde o início da crise, desde o início de tudo, Raul Pila articulou para aprovar o presidencialismo. Mal tinha o Jânio renunciado, mal as pessoas estavam tentando entender o acontecimento, e Raul Pila já estava articulando em Brasília a aprovação do parlamentarismo, que veio a calhar porque os ministros militares tinham se metido numa fria, precisavam de uma saída honrosa que evitasse uma guerra civil, ou que evitasse que eles mesmos fossem parar na cadeia, e aceitaram prontamente a solução que lhes foi apresentada. Aí entrará depois em cena o Tancredo Neves indo a Montevidéu negociar com Jango. Nós temos aí dois personagens bem conhecidos: o Brizola com seu espírito incandescente e o Jango com seu espírito mais conciliador, disposto a negociar. Acho que os dois, de algum modo, tinham razão, ainda mais que na emenda constitucional que aprovou o parlamentarismo estava previsto um plebiscito que se realizaria em 63 e que, então, devolveu os poderes ao Jango. Mas eu quero insistir neste ponto. Os parlamentaristas aproveitaram a ocasião desde o primeiro minuto. E se aqui em Porto Alegre os deputados ainda faziam discursos generosos, nobres, etc., em Brasília, os parlamentaristas, afora alguém como Fernando Ferrari, os parlamentaristas libertadores estavam em articulação direta e total desde o primeiro momento pela aprovação daquilo que era o sonho deles. O que acabou por provocar aqui, depois das revelações de Brossard, uma curiosa reviravolta. Cândido Norberto foi à tribuna e disse o seguinte, deixa eu ver aqui, disse: a mim, a quem correspondem convicções realmente parlamentaristas, não agradou a mudança da maneira como foi feita. Talvez eu tenha cometido um erro, talvez não tenha sabido interpretar direito os fatos políticos do meu país em meio a tanta confusão. E aí, então, começam as loas à boa solução parlamentarista, a importância do parlamentarismo, a grandeza do Congresso que soube resolver as coisas com tanta tranquilidade, etc., etc. E também acaba aquela união que durou tantos dias. A fratura, ela aparece. Aqueles que estavam engolindo em seco criam coragem de manifestar a sua indignação. Por exemplo, o deputado Elvio Jobim, do PSD, que diz assim: quanto custará à economia gaúcha toda essa farsa? Quanto custará o combalido erário rio-grandense e essa rede da legalidade, com todas as emissoras gaúchas por conta do governo que aí está? Quanto representará em despesas para o povo essa inutilidade dramática posta em prática pelo titular do governo do Estado? Se amanhã
pudermos aquilatar a extensão do mal causado pela ânsia da evidência, vamos perguntar, e afinal, toda essa movimentação, toda essa barulheira, que só serviu para prejudicar o trabalho normal do povo, redundou em rotundo fracasso. Porque, para ele, terem aceitado a solução parlamentarista era uma maneira de desrespeitar a Constituição. Ele não dizia isso por zelo à Constituição, mas simplesmente para tentar pegar seus oponentes no contrapé. Então, para terminar, não quero aqui me alongar, o que eu queria dizer? A legalidade foi algo extraordinário. O último grande levante da era do rádio, uma manifestação de apreço à democracia sem tamanho, suprapartidário, não foi apenas uma resistência do PTB, foi de todos. Unificou, juntou gente dos mais diferentes horizontes ideológicos. Foi algo de idealismo. A própria imprensa, normalmente tão inclinada a defender os poderosos, ou mesmo a defender os golpes, se juntou. Claro, a última hora teve um papel muito mais importante ainda, mas foi um momento de incrível união. Só que, nos bastidores, as articulações e os golpes continuavam bastante atuantes. E, ao final, se ficamos livres dos militares, tivemos de engolir o parlamentarismo. Não chegava a ser terrível, mas ainda assim, as declarações de Brossard mostram que não foi uma ideia dos militares, que não foi uma ideia surgida uma semana depois ou alguns dias depois, que não foi uma ideia do Tancredo Neves. Foi uma ideia de Raul Pila, que rapidamente percebeu que o cavalo estava passando encilhado e não hesitou. Montou mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado, escritor, jornalista, palestrante, amigo Juremir Machado da Silva. É sempre importante, na verdade é fundamental ouvi-lo sobre esses temas. E eu afirmo que este capítulo do livro, eu já havia lido o livro há bastante tempo, eu ainda não li e vou lê-lo. Li no Correio do Povo desse final de semana alguma coisa. Esse episódio, eu e a Fernanda Melchiona trabalhamos muito essa questão já. Mas eu pesquiso esse tema há muito tempo e eu tive a honra de poder conviver com o protagonista principal, Matheus, o próprio Dr. Brizola. E muito curioso, jovem na época e curioso, eu perguntava muito, e nem sempre ele queria responder, é verdade, mas sempre que ele estava com boa vontade, Atena, ele me atendia e respondia, contava. Eu sei muitos fatos da legalidade, muitos mesmo. E ela é fascinante. A unidade do nosso povo, com 100 mil pessoas na Praça da Matriz diariamente, com a Brigada Militar inteira, sob o comando do Brizola, com o Brasil se movimentando, Fernanda e Jonas Reis, no ritmo que o Brizola ditava pela Rádio Guaíba. Então, e é importante, a Rádio Guaíba é a única que ela não publicou, não divulgou o manifesto do general Lott, porque o doutor Breno Caldas não quis. E, portanto, foi a única que ficou no ar. O Brizola foi lá e requisitou os cristais e botou a Rádio Guaíba, então, no porão da legalidade para poder fazer e levantar o Brasil pela posse do Jango. E venceu. E no dia 7 de setembro o Jango tomou posse e depois derrotaram o parlamentarismo. Então foi algo extraordinário de organização, mobilização, unidade. É um exemplo permanente, são agora 60 anos desse episódio, que começou exatamente no dia 25 de agosto de 61, e o 25 de agosto é amanhã. Eu disse isso, vou passar agora a palavra para a Fernanda Melchiona, por 5 minutos, depois também para o vereador Jonas Reis e para o vereador Matheus Gomes, e depois teremos também a conclusão, o encerramento da nossa sessão solene, mas eu vou dizer antes o seguinte: nós vamos fazer, eu combinava agora há pouco, Matheus, Jonas, Fernanda,
com o pessoal da assessoria, sob o comando do Ricardo Sommer, que nós vamos fazer como na Assembleia Legislativa. Nós teremos essa sessão de homenagem à legalidade permanentemente. Fazer um projeto de lei, já avisei o presidente Marcos Binzeri, que gostou da ideia, permanente. Se não me engano, na Assembleia, são o Dia Internacional da Mulher e a legalidade, que tem data de sessão permanente. E as lideranças, então... Mas é permanente, não depende de um projeto como dependeu esta sessão de hoje. Dito isso, passo com muita honra e muita alegria a palavra à deputada federal, que foi vereadora comigo aqui, conosco, enfim, e sempre honrou esta capital, e sempre também reivindicou essa tradição de lutas da legalidade, Fernanda Melchior. Boa tarde a todos e todas. Eu quero primeiro te cumprimentar, querido Ruas, pela iniciativa, por trazer mais uma vez essa homenagem nos 60 anos da legalidade, que certamente precisa passar como uma data de memória e também de futuro, né? Cumprimentar o Juremir, concordo muito com a tua definição, um dos maiores especialistas, se não o maior do Brasil, sobre legalidade. E eu também li o Voz da Legalidade sem os discursos. Já quero encomendar aqui, Juremir, meu novo livro, para poder ter acesso aos discursos. Cumprimentar o Jonas Reis, cumprimentar o Matheus Gomes, cumprimentar a todos e todas que acompanham a sessão, a tua equipe que organizou. E dizer que eu era a primeira inscrita também, porque eu cheguei com 24 horas de antecedência. Eu vim ontem para a homenagem da legalidade, achando que era ontem, e claro, já aproveitamos para fazer a luta da Carris, mas brincadeiras à parte, eu tenho a impressão de que nós, no Brasil, temos um desafio, que é resgatar esse maior movimento cívico que o povo gaúcho viveu. E embora para nós, gaúchos, e nem para todos os gaúchos, seja um momento muito marcante, porque se estuda pouco ainda nas escolas a legalidade, né? Eu aprendi muito sobre a legalidade na vida política e na convivência contigo, que teve toda essa bagagem do brizolismo e a própria parceria com o Brizola, né? E que sempre foi um propagandista, no melhor sentido da palavra, do legado, né, da legalidade. Mas se a gente parar para pensar, em 61 tem esse movimento que desperta o Brasil. Pernambuco só vai, né, se somar essa luta contra o golpe, contra o Jango, a partir do pioneirismo do Brizola, que chamou o povo gaúcho a se mobilizar. Um governador que chama o povo a se mobilizar com todos os artifícios que foi usados naquela época para que o povo se mobilizasse, além da rádio, também a auto-organização popular, também mecanismos de autodefesa, inclusive, com o peso do brizolismo, evitou que fosse bombardeado Piratini, que era isso que era o comando, a base dos soldados, dos cabos e da própria aeronáutica, que disse que não ia bombardear o Piratini. E o peso nas PMs, enfim, em todo um movimento que juntou professoras, que juntou a sociedade gaúcha. E a partir disso o Brasil se levantou, né, independente do final da história, mas retardou 3 anos a ditadura civil-militar. E eu acho que é pouco conhecido no Brasil. Eu tenho feito propaganda da legalidade em tudo que é lugar que eu vou, faço nas sessões da Câmara dos Deputados, e tem muita gente, querido Flores, que não conhece a história da legalidade, que não conhece a história no detalhe dos 18 dias, claro, conhece o episódio, conhece a história do Brizola. E eu acho que é muito importante, não só por justiça histórica, embora por justiça histórica a Atena já valha, porque tem pessoas que não são só um indivíduo na história, que comandam um processo junto com o povo capaz de dar vazão a uma luta política na época, mas também pelo presente. O Brasil precisava de um Brizola hoje. Não é possível que a gente veja que o 7 de setembro, que foi o desfecho da luta da legalidade, com a posse do Jango, vai ser palco de passeatas protofascistas da extrema-direita, que é minoritária e que se acha no direito de ir para as ruas defender a ditadura civil-militar. Porque é isso que eles fazem. Um governo sem nenhuma moral, um governo da extrema-direita, um governo que matou o nosso povo pelo negacionismo, pelo boicote à vacina, pela corrupção, pelas negociatas, um governo que, à medida que perde apoio social, ataca mais as liberdades democráticas. E quando ataca o Supremo Tribunal Federal, não se enganem, é porque quer atacar a liberdade de auto-organização, o movimento estudantil, o movimento popular, os partidos políticos, querida Esther, da esquerda, porque tem medo da reação do povo, já que o Bolsonaro tem uma prática de contra-revolução preventiva. E ele faz isso durante todo o seu mandato criminoso, porque não deveria estar no Planalto, deveria estar na cadeia, pelos crimes contra a humanidade que tem cometido. Agora, isso já não nos espanta, vindo de quem está no Planalto. Espanta que tem a gente ainda que diga que o desafio é o diálogo.
que a coluna de governadores do Brasil não tenha conseguido encaminhar uma carta de repúdio às declarações dele, e está bem, peço uma reunião, mas o Brasil não precisa mais de reunião, porque não tem que ter diálogo com o Bolsonaro precisa ser derrotado, e para isso faz falta um Brizola, para chamar o povo a se mobilizar, embora a gente tenha se mobilizado nos últimos meses, com as restrições, com as medidas sanitárias, com máscara, com álcool gel, né, com cuidados, mas mostrando que o Brasil é maior que o autoritarismo. E é isso que nós precisamos fazer agora. O 7 de setembro não pode ser o palco da extrema-direita, porque eles são minoritários no país. São violentos? São violentos. Quem tem dúvida? Tem alguma base nas polícias militares? Quem tem dúvida? Mas vocês sabem, e concluo por aqui, eu fiz aquele discurso para o Walter Braga Neto, né? Alguns acompanharam, muitos elogiaram, Ruas, pelo resgate do Gregório Bezerra, do Lamarca, tu, inclusive, né, etc. Mas o que eu achei mais bonito, além das palavras de meus companheiros como tu, foi de soldados da base do Exército que pegaram meu WhatsApp para dizer que se sentiram representados pelo discurso. Nós não precisamos, nós não podemos nos dar direito a ter medo. Ao contrário, nesse momento, o futuro nos exige coragem. E para ter coragem também é importante resgatar a nossa história. Eu quero te cumprimentar de novo pela homenagem, porque esse momento é um momento que precisa ficar registrado nos anais e que precisa, obviamente, ser aplaudido, reconhecido. E quero te dizer, que não é para ti, né? Acho que para quem nos acompanha, porque tu sabe, né, da minha saudade, da minha parceria enorme nos nossos 6 anos de mandato. Eu não sei que dupla teve a parceria que nós tivemos, de se conhecer pelo olhar, de votar sempre nos mesmos projetos, de não ter grandes polêmicas, a não ser grandes dúvidas, como todos da esquerda que se propõem a pensar têm. E nós, enfim, fizemos muitas lutas juntos e eu aprendi muito contigo. Mas talvez uma das que mais tenha me deixado emocionada foi trocar aquela homenagem. E durante 4 anos, toda vez que eu ouvia de manhã o trânsito na Avenida da Legalidade e da Democracia, me dava um orgulho na alma, porque eu sei que não era uma luta minha e tua, mas era uma luta em homenagem a heróis e heroínas do povo que comandaram a legalidade junto com Leonel de Moura Brizola. E certamente a nossa derrota foi temporária, porque não existe derrota permanente, né? A luta de classe é a correlação de força em determinado período histórico. Eu tenho certeza que um dia aquela avenida se chamará Legalidade e Democracia. Um abraço a todas e todos. Estamos juntos nessa luta. Passam os anos e a Fernanda, perdão, a vereadora e deputada, mas fundamentalmente a minha querida amiga, a Fernanda Melchiona, continua a me emocionar. Quando nós falamos, o Juremir falou até no PSOL, no PT, eu quero dizer que a Gabi, coordenadora da bancada do PCdoB, está aí representando o partido, há vários companheiros e companheiras do PDT, então de outros partidos, enfim, eu quero saudar a todos, a todas, e falar da nossa alegria, Gabi, em tê-la aqui nessa representação dessa bancada também tão aguerrida. E com muita alegria passo também ao companheiro vereador do PT, Jonas Reis, por 5 minutos a palavra, para o seu registro. Lembrando que nós estamos com transmissão pela TV Câmara e estamos também com transmissão pelas redes, em geral, a partir do Facebook e de outros do sistema StreamYard. Então, fundamentalmente, é uma sessão solene oficial e a TV Câmara nos dá o prazer e a honra de transmitir esta sessão, agradecendo também ao Neto, ao Marcelo, ao pessoal todo que está nos auxiliando muito aí, muito obrigado. Por favor, então, 5 minutos com o Jonas Reis, e eu já sei que a deputada Fernanda Melchiona precisa voltar para a sessão do Congresso Nacional representando os nossos interesses, os interesses do povo gaúcho e brasileiro. Fique à vontade, deputada. Obrigado, vereador Pedro Ruas. Quero parabenizar pela proposição, por marcar este momento nesta casa, tão importante para a história do povo brasileiro, e cumprimentar o Juremir, Fernanda, que esteve aqui até esse momento, que também representa a luta pela democracia no Parlamento Federal. Cumprimento o vereador Matheus, que é um conhecedor da história também, historiador, e o vereador Roberto Robaina. Nós sabemos que a história é feita pelas pessoas, são os homens, são as mulheres que produzem nas suas relações os marcos, as movimentações, as ações nesse mundo.
E, evidentemente, nós temos vivido um tempo muito difícil da história brasileira, de ameaça periódica à democracia, de ódio à legislação, às instituições que nós temos e lutamos para mantê-las, para que elas possam funcionar a pleno. A nossa federação, ela vive dificuldades muito grandes. E essas dificuldades só podem ser superadas quando a gente também revive o passado e, ao reviver o passado, planeja o presente para que o futuro nós não incorramos, em erros. Muitos erros ocorreram no passado. E quando o Brizola faz esse movimento e catapulta a defesa da legislação da democracia, ele atrasa o golpe. Ele atrasa a chegada da miséria, ele atrasa a chegada da corrupção, ele atrasa a chegada da tortura, ele atrasa a chegada do retrocesso. Portanto, é preciso celebrar. Parabéns por essa proposição, que ela é fundamental nesse período em que há, sim, uma ameaça. Há, sim, militares que são pessoas que deveriam defender a instituição, o exército, começaram a fazer política, como no passado. E aí se misturam as funções reais que o povo concede em cargos eletivos com outras coisas. E aí a gente fica em perigo, enquanto Brasil, enquanto povo, enquanto soberania, enquanto interesses das trabalhadoras, dos trabalhadores. Por isso, há sim em curso uma desconstituição, uma tentativa de desconstituir o que a gente conhece como judiciário, legislativo e executivo. Há pessoas interessadas em sequestrar o Estado novamente, como no passado fizeram. Sequestraram o Estado. Acabaram com a possibilidade do povo escolher diretamente seus governantes, de escolher o seu destino. E aqueles mais de 100 mil que se reuniam periodicamente à frente do Piratini deram um exemplo naquele momento histórico. É um marco para nós. A defesa da legislação. Cumprir a legislação. Então, Brizola, com a autoridade lhe conferida pela democracia, pelo povo, enfrentou o autoritarismo. Isso é importante nós frisarmos hoje. Hoje nós temos autoridade. Os governadores, os vereadores, os deputados, senadores, para enfrentar esse autoritarismo mesquinho, que está vestido com o genocídio, que está vestido com a luta por mais desemprego, mais caos, que está vestido hoje com a luta por manter uma certa forma de ação ditatorial, que é calar a boca das minorias, calar aqueles que lutam. E naquele momento, por isso é importante lembrar, na campanha da legalidade, naquele rádio, lá no porão, ali a gente via a esperança de que o lado certo da história pode vencer. Eu acho que hoje a gente vive dificuldades enormes e nós podemos enfrentá-las com todas as possibilidades que a democracia, o marco democrático nos permite. Mas fora dele, não há capacidade do Brasil avançar. Fora da democracia. Ela tem os seus problemas, ela é uma democracia jovem, é sim. A Constituição até hoje, de fato, não foi implementada, que é uma conquista do pós-golpe. Mas nós temos que continuar lutando, nós temos que continuar estudando e o Pedro Ruas nos permite hoje, nessa sessão, mais um pouco conhecer do passado, para que agora, nessa nossa atuação coletiva, a gente possa logo ali ter sempre mais democracia, mais participação, mais direitos para o povo. Afinal de contas, era isso que Brizola fazia. Esse é um legado muito importante para nós, que defendemos os trabalhadores, as trabalhadoras. Obrigado e parabéns, vereador Pedro Ruas. Muito obrigado, vereador
Jonas Reis, e passo de imediato a palavra. Convido para sentar mais próximo aqui, nós temos aqui o distanciamento marcado, ao vereador Matheus Gomes, do PSOL. Boa tarde. Tá ligado, Pedro? Tá ligado aqui o microfone Vamos ver. Tá ligado. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, Juremir, que nos honra aí pela presença, né, Pedro? Saudade de encontrá-lo pessoalmente em bons debates. Hoje a gente está fazendo mais um deles, que é de conteúdo histórico e uma homenagem a quem teve a coragem de, há 60 anos atrás, defender a democracia no nosso país, mas, como um historiador também apaixonado pela luta de classes, eu sei que pensar a legalidade, como já foi falado aqui, é pensar os desafios do presente, né? Nós estamos numa conjuntura muito difícil e eu creio que essa mobilização ela pode nos trazer várias lições. Tem muitas coisas fascinantes para a gente refletir a partir daí. A primeira delas é o contexto histórico global, né, daquele momento. 1961 é o ano em que Brizola aparece como um grande líder para o nosso país, mas também é um ano de um encontro muito interessante, né? É quando o Brizola conhece Che Guevara. Em Punta del Este, 1961, Brizola conheceu Che Guevara, pensou certamente nesse encontro, né? A gente não tem como saber os detalhes do que ocorreu, mas extraiu da Revolução Cubana de 1959 várias lições e ideias que depois foram trazidas aqui para o nosso estado, para aquela luta de resistência, né? Certamente uma delas é o tipo de relação que o movimento da classe trabalhadora, e isso é importante a gente frisar, nós temos pesquisas históricas já que comprovam que antes mesmo de Brizola iniciar o movimento e ter exercido o papel de liderança, isso é inquestionável, mas antes dele iniciar já haviam chamadas e mobilizações da classe trabalhadora em resistência, né? Então, Brizola faz esse processo apoiado num movimento de resistência social, político, da classe trabalhadora. A Fernanda falou de professores, mas operários, estudantes também. A União Nacional dos Estudantes traz a sua sede a nível nacional para o Palácio Piratini e organiza o movimento estudantil. O professor da URGS, o Elgio Trindade, tem pesquisas interessantíssimas sobre esse tema também. E o Brizola, para retornar, né, no tema do Che Guevara, da Revolução Cubana, certamente nos apresenta, a partir dessa experiência histórica, uma perspectiva interessante de como o movimento da classe trabalhadora em ofensiva se relaciona com as Forças Armadas. Porque a Brigada Militar, naquele momento, esteve cumprindo um papel democrático, um papel histórico importantíssimo, que eu acho que deve ser muito discutido hoje, né? Nós, há 2 dias atrás, tivemos aí um triste fato no nosso país, né? Um comandante da Polícia Militar Paulista convocando uma mobilização contra a democracia. E a gente precisa dizer, né, nesse contexto hoje, que há 60 anos atrás nós tivemos a Polícia Militar, que não era nesse formato ainda, mas a Brigada Militar do Rio Grande do Sul, pegando em armas para defender a democracia, para lutar contra a ingerência imperialista no nosso país, para defender o que nós tínhamos de patrimônio nacional naquele contexto. Isso é importantíssimo para as novas gerações compreenderem qual o tipo de relação que nós queremos ter com as Forças Armadas. Acho esse um dos temas mais fascinantes dessa história toda, Pedro. E, para além da contribuição que o professor Juremir já nos trouxe aqui do debate legislativo, que eu não conhecia, vou ler o livro. Fiquei muito feliz com o presente do professor Juremir, que sou testemunha, viu, Juremir? Pedro andou por todos os espectros políticos e ideológicos da Câmara de Vereadores fazendo propaganda, fazendo luta política e luta ideológica, né? Porque conhecer esse episódio histórico é fundamental, como eu já disse aqui. Então, pode ficar tranquilo, Juremir, que o livro chegou em todos os gabinetes aqui da Câmara de Vereadores e eu vou
conhecer também o que foi esse debate no Legislativo, porque imagino, Pedro Vitor falando que não leu também, mas é inspirado nesse tipo de momento que tu traz para nós hoje aqui, essa sessão solene, né? Como eu disse, a gente conhece a história, reverencia, homenageia, mas nos prepara também para os embates do presente. Eu frisei esse aspecto, mas temos outros tantos para discutir e pensar a partir dos 60 anos da legalidade. Então, muito obrigado pela oportunidade de a gente discutir isso aqui na Câmara de Vereadores, e amanhã e nos próximos dias precisamos falar muito dessa experiência histórica de luta popular, de luta de classe, que depois desatou tantas outras, né? Acho que essa conjuntura entre 1961 e 64, ela é muito interessante, né? A greve geral de 5 de julho de 62 também foi inspirada no Brizola, a primeira greve geral da história do nosso país a nível nacional, né? Que nós tivemos outras antes, mas a nível nacional foi em 62 inspirado. Então, assim, sou um apoiador desde já da ideia da gente ter todo ano aqui o debate da legalidade, Pedro. Pode contar comigo nessa batalha, e parabéns mais uma vez por trazer essa discussão para nós hoje aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Matheus Gomes. Muito obrigado novamente, meu querido vereador Jonas Reis. E antes de encerrarmos, se tivermos oportunidade técnica de ouvir, meu caro mestre de cerimônias ainda, o professor Juremir Machado da Silva, será que temos condições? Eu acho que sim, e o presidente da Câmara, o vereador Márcio Binzeli, também está tentando entrar em contato. Vamos ver se a gente vai conseguir linkar. Perfeitamente. Tá. Então, por favor, Juremir Machado da Silva, para o encerramento da nossa sessão solene. Bom, Pedro Ruas, eu quero enfatizar a minha admiração pelo teu trabalho, agradecer muito por esta oportunidade e render uma homenagem. Eu queria, nestes 60 anos da legalidade, homenagear o sargento Edio Erig. Ele está vivo, tem 90 anos. Em 61, ele servia na base aérea em Canoas. Ele estava na sala do oficial do dia quando entrou a mensagem, a ordem de bombardeio do Palácio Piratini. O oficial do dia tinha se afastado para resolver alguma coisa, ele interceptou a mensagem. E, interceptando a mensagem, ele a levou aos colegas sargentos que já estavam aquartelados. E ali começaria, então, a decisão de não cumprir aquela ordem, o que resultaria em toda a atuação heróica dos sargentos boicotando os aviões para evitar o cumprimento da ordem. Então, Edio Erig, para mim, é um herói discreto, um herói modesto, que, a meu ver, merece todas as homenagens possíveis, porque ele, ao interceptar a mensagem, ele fez algo extraordinário. Muito obrigado, um grande abraço. Muito obrigado, Juremir. Ao Edio Erig, desde logo, o nosso agradecimento pela sua coragem, vereador Jonas, vereador Matheus, amigas, amigos, pela sua capacidade de iniciativa. O episódio é extraordinário, ele leva ao Palácio Piratini essa informação, e de posse dessa informação, o Brizola prepara a resistência para o bombardeamento e tem a sua declaração histórica dizendo que não sairá do palácio. Não sairá do palácio, seja ele bombardeado ou não, mas pede que as pessoas se afastem da Praça da Matriz, pedem que as pessoas se afastem do palácio, mas ele, governador, comandante da legalidade, ficará no palácio acontecer. E há boa parte disso retratado no filme Legalidade, que eu acho um filme extraordinário, muito bem feito, e que mostra exatamente essa saída forçada das pessoas do palácio e da praça face ao risco de bombardeamento, que só não ocorreu porque praças e soldados, enfim, boicotaram aqueles aviões que sairiam com algum tipo de armamento
ou de bombas para o Palácio da Legalidade. Eu quero mais uma vez dizer que o presidente Márcio Binzeli teve um problema pessoal, né, de caráter urgente em Santa Cruz do Sul, e por isso não está presente, nos manda a mensagem que está acompanhando a sessão, e eu devolvo para nossa conclusão a palavra ao mestre de cerimônias, por favor. Senhor presidente, gostaríamos ainda de registrar as presenças, então, as representações do gabinete do vereador Leonel Hadi e do vereador Márcio Binzeli, que tentou entrar em contato conosco. Perfeito. Via chat e não conseguiu. Convidamos a todos os presentes para ouvir o hino rio-grandense. Como aurora precursora do farol da divindade, foi o 20 de setembro, o precursor da liberdade. Mostremos valor, constância nesta ímpia, injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Mas não basta pra ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Mostremos valor, constância nesta ímpia, injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Agradecemos a presença das senhoras e dos senhores e damos por encerrada essa solenidade. Boa tarde a todos.